Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer os 3 erros que a gente comete ao tentar emagrecer. Então, boa tarde, vamos chegando. Vou esperar um pouquinho vocês entrarem para eu começar a falar. Hoje eu tô no cafezinho aqui. Olá, sejam bem-vindas. Vou falar dos 3 erros que a gente comete ao tentar emagrecer. Então, quando eu aprendi, né, esses 3 erros foi que eu realmente desbloqueei o meu peso, desbloqueei o meu emagrecimento. E hoje eu vou trazer aqui para vocês. Boa tarde, Raquel. Seja bem-vinda. Um cafezinho aqui, quem quer? Um cafezinho sem açúcar. Oi, Gê. Boa tarde. Mist, boa tarde. Vou começar então, tá? Para vocês que chegaram aqui no horário. Primeiro erro. Dieta restritiva. É o primeiro erro que a gente comete. Oi, Rosa, boa tarde, seja bem-vinda. Café sem açúcar é outra vida. E é o nosso... Boa tarde, Mist. Seja bem-vinda. É Mist seu nome? Isso, vai fazendo comida e vai me escutando. Vamos que vamos. Gente, o que são dietas restritivas? Que é o primeiro erro que a gente faz. A gente escuta, Místice, que lindo, seja bem-vinda. Ó, o primeiro erro que a gente faz é dieta restritiva. O que é dieta restritiva? Ai, segunda-feira eu vou começar e aí eu vou tirar tudo, tiro açúcar, não quero mais nada na minha vida. A Rosa também, a arte de café sem açúcar, isso também. Então, assim, eu acho que vocês também, quando começaram o café sem açúcar, não foi legal, né? Porque a gente estava adaptada já com açúcar. E aí, quando você tira de vez, vou tirar o açúcar de vez. É terrível, né? Porque a gente não é um hábito que a gente tem. Mas aos poucos, o que acontece? Você vai se adaptando, o seu paladar vai se adaptando e você vai vendo que você sente mais o sabor do café sem o açúcar do que quando ele tá com açúcar, né? Só que não é algo fácil, não é algo simples, é algo que você vai se adaptando. Então é a mesma coisa da dieta restritiva. Você tira tudo. O que você diz pro seu cérebro quando você vai tirar tudo? Seu cérebro fala, meu Deus, vai perder. Vamos perder. E seu cérebro, ele não quer perder nada. E aí entra em pane. Não, perder. Não, vamos voltar. Por exemplo, você fala, eu não vou mais comer chocolate. Vem uma pessoa e te dá uma barra de chocolate. Não é a Lady Murphy? Vem a pessoa e te dá uma barra de chocolate. Acontece assim, quando você decide, eu vou fazer a dieta da sopa. Chega alguém com uma pizza na sua casa, não é verdade? E aí o que acontece? A gente não aguenta. A gente pode fazer até uma semana, mas a gente não vai. Você não vai manter isso pro resto da sua vida. E o peso a gente quer manter pro resto da vida, não é? Então, a primeira coisa é parar de fazer essa dieta restritiva. É claro que se você decidir, por exemplo, eu vou tirar o açúcar, né? A gente sabe que o açúcar, ele tem o mesmo sistema de recompensa no cérebro que a cocaína, por exemplo. Então, ele é sim uma droga, né? O glúten, 40% das pessoas têm intolerância que nem sabem. O que é assim não saber? Às vezes você se sente inchada, não sabe de onde vem. Você tem uma dor de cabeça, não sabe de onde vem. E pode ser sim do glúten, né? Então, claro que a gente vai... eu decido parar com o açúcar por um tempo. Mas traz para sua mente que vai ser por um tempo. Fala, olha, eu vou decidir isso por um tempo, né? Eu vou fazer isso por um tempo. Porque senão, quando o cérebro recebe essa informação de não vai ter mais, ele entra em pânico e fica desesperado, né? Então,
parar com essas dietas restritivas. O ideal sim é ir no nutricionista, porque ele vai ver se tá faltando alguma vitamina, ele vai conseguir encaixar algo que seja no seu horário, né? Porque às vezes tem, dieta, não sei, da proteína, e você nem gosta de carne, você nem come carne. Então, assim, ele vai saber adaptar da melhor forma para você. Então, pare de acreditar que precisa de dieta restritiva, que precisa não comer mais do que você gosta, né? Eu trago muito a 80-20. O que é 80-20? 80% do tempo fazendo certo, fazendo o que tem que ser feito, e 20% a gente vai sim comer por prazer. Porque sim, a comida é um dos prazeres da vida, né? É qual a gente descobre o mundo, qual tem as nossas sensações, emoções, né? Às vezes você, quando criança, comeu um bolo da sua avó, que era aquele bolo de chocolate, era daquele... E aí você sente o carinho da sua avó quando você come esse bolo. Então, você não vai, nossa, nunca mais eu vou comer esse bolo. Olha isso, olha como é forte pra você. Nunca mais eu vou sentir aquela emoção daquele momento com a minha avó. Então, assim, tirar essa restrição e aprender que a gente vai fazendo como adultos. A gente vai fazer sim o que tem que ser feito, a gente vai comer coisas que precisam sim, mas isso não quer dizer excluir todos os alimentos da nossa vida, tirar da nossa mente que para emagrecer é sacrifício, que para emagrecer eu vou me manter a vida inteira de dieta. Tá? Então, o primeiro erro é dieta restritiva. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente pode trazer também a pergunta para mim, que eu vou respondendo para vocês aqui, tá? Em relação à dieta, em relação à alimentação. E aí, vamos lá para o segundo erro, tá? Eu não quero me estender muito, eu quero que fique bem dinâmico, bem rápido. O segundo erro, que foi o que eu fiz que realmente destravou, né? Eu já era nutricionista, eu já sabia o que fazer, então eu já sabia o primeiro passo, né? Eu já sabia que não era a dieta restritiva que ia resolver, então o primeiro erro eu já tinha passado por ele, só que eu não tinha esse segundo. O que é o segundo? Autoconhecimento. Gente, tudo na vida é o autoconhecimento. Não tem como você ter os resultados que você quer na sua vida sem o autoconhecimento. Primeira coisa é se conhecer. Então, como que funciona esse autoconhecimento? Você vai saber como que são seus mecanismos. Por exemplo, estima-se que 85% das nossas decisões, elas são tomadas de maneira inconsciente. E apenas 15% que são conscientes. Então, quando você não tem o autoconhecimento, você não sabe que você está tomando essa decisão inconsciente. Você acha que é você que está decidindo. Por exemplo, você fala assim, eu vou começar a fazer exercício. E aí a sua mente fala assim, não, vamos deixar para segunda-feira. Ou, vamos fazer quando a gente tiver dinheiro. Quando tiver dinheiro. Porque não dá para ir para academia agora. Porque... Entende? Isso é o nosso cérebro querendo nos manter no mesmo lugar. Por quê? Porque nosso cérebro, ele foi programado para economizar energia. Então, ele quer o quê? Ele quer nos proteger, ele quer nos manter no mesmo lugar, mesmo que isso não esteja dando os resultados que a gente quer. Então, assim, não, vamos manter aqui nesse lugar, não vamos fazer exercício. É a famosa autossabotagem, né, que a gente diz. E aí, quando você tem o autoconhecimento, quando você começa a entender como sua mente funciona, você começa a falar, opa, peraí, né? Então, assim, eu tô me enganando. Porque se aquilo, por exemplo, isso acaba que sabota. Por exemplo, eu acreditava que em tudo que a minha mente dizia. Tudo, porque eu não sabia, não tinha autoconhecimento. Então ela falava assim, não, vamos começar segunda-feira. Não vamos fazer isso. Não. Nossa, então assim, às vezes eu ficava a semana inteira comendo aquela dieta restritiva, e no final de semana esbanjava tudo, que dava desespero. Que eu falava, segunda-feira eu vou ter que voltar na dieta, então eu vou comer tudo que eu puder. Olha como é uma sabotagem isso. Né? Então, é uma autossabotagem que você... tudo que não tiver trazendo o resultado que você deseja é uma autossabotagem.
né? Então eu acreditava, eu falava, não, liberdade é comer o que eu quero, a hora que eu quero, eu sou livre. Mas como que isso pode ser liberdade se ele não trazia os resultados que eu queria? Como que pode ser liberdade se eu olhava pro espelho e eu chorava? Se eu ia colocar uma roupa, eu deixava de sair. Quantas vezes eu deixei de ir numa piscina? Né? Quantas vezes eu tinha vergonha? As pessoas falavam assim, o que você faz? Eu, trabalho na administração. Tinha vergonha de falar que eu era nutricionista. Né? Então, como isso pode ser uma liberdade? Né? Eu não tinha liberdade de ser quem eu era, eu não tinha liberdade de falar o que eu queria. Né? E hoje eu tenho mais liberdade. Porque hoje sim eu como o que eu quero, mas na hora que eu quero. No momento certo, o alimento certo. Quantas coisas às vezes a gente come também, quando a gente tá muito, né, no açúcar. Ai, parece um bombom na nossa frente que a gente nem gosta. Algo que a gente nem gosta muito, a gente come. De desespero, você fala, meu Deus, por que eu comi isso? Então, hoje eu me sinto mais livre. Porque hoje, quando eu vou comer, por exemplo, hoje eu decidi comer um açúcar. Eu sei que faz mal, eu sei, mas hoje eu quero esse. Eu vou comer o melhor doce. Aquele doce que eu amo. Aquele doce que lembra minha avó. Então eu escolho esses momentos. Né? Por quê? Porque eu tenho autoconhecimento. O que eu não conseguia também? Quando eu não tinha autoconhecimento? Eu não conseguia falar não. Eu ia ia na casa das pessoas, as pessoas ofereciam, eu falava assim, eu quero. As pessoas falavam assim, vamos comer pastel. Eu nem gosto de pastel, faz mal pastel. Eu falava, vamos. Por quê? Porque eu não sabia falar não. Porque eu não tinha autoconhecimento, eu precisava ser amada, eu precisava ser reconhecida, a minha criança interior precisava disso. Então eu sempre estava falando sim para todo mundo. E quando você fala sim, 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 sim para todo mundo, você tá falando não para você. Quantos não você tá falando para você? Porque cada alimento que você colocar dentro do seu corpo é uma decisão sua. É o que vai transformar você. Entende? Então, assim, olha como é forte você não ter o autoconhecimento, você não saber como que funciona. Então, por exemplo, se você tem uma alimentação muito infantil, eu era apaixonada por batata frita. Eu tinha todo final de semana eu tinha que comer batata frita. Obrigada, Gê. Todo final de semana eu tinha que comer batata frita. O que era? Era a minha criança. Nossa, eu lembro assim, né, com meu ex-namorado, que às vezes a gente ia pedir um lanche. Eu pedi um lanche com batata, daí eu falava, você não vai pedir só batata, porque você não vai comer a minha. Então, ele até tirava o sarro de mim, ele falava assim, nossa senhora, é a louca da batata. E era mesmo, eu não queria nem que alguém pegasse uma. Então, o que era isso? Era a minha criança que tava lá desesperada, que eu tinha feito a dieta restritiva a semana inteira, e no final de semana, não, eu tenho que comer essa batata. Hoje, eu como, mas assim, eu faço ela na airfry, eu asso ela, né? Eu faço de outras formas, mas eu não tenho mais essa necessidade dessa batata, né? Por quê? Porque eu trabalhei o autoconhecimento, eu trabalhei minha criança interior, eu entendi, né, que essa batata era algo que estava faltando dentro de mim, né? Que eu usava isso para preencher. O que mais? Gente, pode perguntar, viu? Podem participar. Café sem açúcar? Eu demorei. Quando a minha amiga me apresentou, eu falei, você é louca tomar café sem açúcar, você é louca! Aí ela, experimenta, amiga. Aí eu experimentava. Por quê? Porque a gente também não tá acostumado com o nosso paladar amargo. A gente acostuma só ao doce, né? Então é legal a gente às vezes tomar, por exemplo, refrigerante. Eu tomava muito refrigerante, né? Então, hoje, às vezes eu tomo uma água com gás com limão, né? Não que seja a melhor opção, mas eu coloquei também o amargo na minha vida. Então, aí você vai se adaptando também a outros paladares, outro tipo de paladar, né? Porque senão a gente só fica nisso, no açúcar e sal, açúcar e sal, açúcar e sal, né? Então, a gente tem o amargo, a gente tem o azedo, que é legal a gente ir colocando, voltando, né? Porque desde criança, o que a gente tem aqui? Aquele leitinho, né? Que é docinho. Uma compulsão sempre vai para outra. Você concorda com isso? Eu tomo com adoçante. Então, uma compulsão... Eu acredito que quando você não trabalha seu interior,
ela vai existir. Enquanto você não trabalhar o que você o que tá te levando àquela compulsão, você vai para outra. Por exemplo, as pessoas que fazem cirurgia bariátrica, por exemplo, ela tem uma compulsão pela comida. Ela faz a cirurgia, ela só mexeu no físico, ela não mexeu no que leva ela naquela compulsão, naquela raiz, no interior dela que tá faltando, no emocional que tá faltando dela. O que acontece? Muitas pessoas que fazem, eu não sei a porcentagem correta, mas muitas pessoas que fazem a bariátrica se tornam alcoólatras. Ou engordam de novo, porque tomam coisas líquidas. Tem muitos casos de alcoólatra que depois que fez a cirurgia bariátrica. Por quê? Porque trocou a compulsão por comida por álcool. E tem vários outros tipos de compulsões, né? Formas de prazeres que as pessoas buscam. Então, enquanto você não trabalha o seu interno, não limpa suas emoções, não vai no profundo, no que tá te gerando essa compulsão, sim, você troca por outra. Adoçante, eu não sou, assim, muito adepta a adoçante também, não, né? Depende, né, do adoçante. A gente sabe que tem a stevia, que é um pouco mais natural, melhor. Mas o legal é você indo adaptar sem o adoçante, sem nada. Adaptando mesmo no seu paladar, sem a necessidade de ter aquele doce, né? Aquele açúcar. Então é interessante, sim. Tenta, experimenta. Né? Experimenta um dia pode ser que você não goste, vai de novo, aos pouquinhos, né? Não precisa tirar de uma vez, mas um dia, eu tomo 2 cafés por dia, toma um de manhã com adoçante como você tá acostumada, à tarde vai tomando 100. E aos pouquinhos você vai tirando. Gente, terceiro erro. Então, o primeiro é a dieta restritiva. Segundo, não buscar o autoconhecimento. E o terceiro, não fazer reprogramação mental. O que é a reprogramação mental? Vamos lá. Vou explicar para vocês como Master Practitioner, né? Que também que é a programação neurolinguística. Então, é a forma... O que a programação neurolinguística traz? A forma que a gente aprende, né? Escutando. Quais são as formas que a gente aprende desde criança? Ou a gente aprende por repetição, né? Que é a forma que você vê seus pais ou a pessoa que te criou lá fazendo, com a forma que ela vai te ensinando, vai te falando. Assim, quando você começa a andar, né? Você vai aprendendo por repetição. Ou por um forte impacto emocional, né? Aconteceu alguma coisa, por exemplo, sofreu um acidente e aí você aprendeu, você tem medo de carro porque você aprendeu que aquilo lá pode ocorrer um acidente. Então, é outra forma que a gente aprende. Eu vou dar um exemplo de alimento. Quando você aprende por forte impacto emocional. Vou te dar um exemplo meu. Quando eu era criança, meu cachorro morreu. E aí, eu comecei a chorar desesperada. Morte, foi a primeira contato que eu tive com morte quando criança, né? Eu era bem pequenininha, não lembro a idade exata que eu tinha. E meu pai não sabia lidar muito com a situação de eu chorando desesperada. O que ele fez? Me pegou e me levou na doceria. Me encheu de doce. E aí, como que eu aprendi? Tá triste, come doce que passa. Então, eu carreguei essa crença até eu fazer a reprogramação mental. Enquanto eu não fiz a reprogramação mental, eu ficava triste, eu precisava de um doce. E aí, é uma forma da gente aprender. Então, na reprogramação mental, a gente aprende por repetição ou por um forte impacto emocional. São as formas que a gente vai aprendendo, né, na vida. Então, se a gente não vê, se a gente não conhece outras formas, né? Não, eu não conheço um novo alimento, não conheço uma nova forma de ser, não conheço novos lugares para ir, é aquilo que eu vivo, né? Por exemplo, meu pai sempre cresceu e meu exemplo também, de verdade, a gente cresceu sempre comprando pizza todo sábado. Então, isso é o quê? Um padrão.
Um padrão. Todo sábado a gente tem que comer pizza, todo sábado a gente tem que comer... Então, é um padrão que você vai aos poucos quebrando. Ah, não, hoje eu vou comer algo diferente, hoje eu vou para outro lugar. Então, quanto mais você vai se abrindo, né, para mudar os padrões, começar a perceber o que eu faço que já era padrão, né, que sempre foi padrão da minha mãe e eu não tô percebendo, né? Outro exemplo, uma historinha rapidinha do peixe. Uma pessoa sempre colocava o peixe, cortava o peixe em pedaço e colocava para assar. Cortava o peixe em pedaço e colocava para assar. Um dia, o marido, né, ela tinha casado de novo, perguntou: por que você coloca o peixe assim? Ela falou: não sei, porque minha mãe fazia assim. Ah, então pergunta pra sua mãe. Perguntou pra mãe: mãe, por que você fazia assim? Ah, não sei, porque minha mãe fazia assim. Aí foi perguntar pra avó: por que, vó, que você faz assim? Ah, minha filha, porque minha panela era pequena. Então, assim, quais padrões que a gente tá repetindo, que a gente não tá parando pra ver que a gente tá só repetindo e que não precisa mais ser assim? Você não precisa mais cortar o peixe. Você agora tem uma forma grande. Agora você tem um forno grande. Então, você não precisa mais fazer desse jeito. Você pode fazer da sua forma agora. Você pode fazer diferente agora. Então, e aí as formas de reprogramar também, né, por repetição. Por isso que a gente tem muito 21 dias, 90 dias, porque é uma forma de reprogramar o padrão. Ai, vamos fazer isso por 21 dias, vamos fazer por 90. Então, você vai reprogramando o seu cérebro por repetição. Forte impacto emocional também, que geralmente em cursos a gente recebe muito, né, cursos da programação neurolinguística que eu fui, outros cursos de Theta Healing, outros cursos que a gente faz, a gente também vai, às vezes a gente tem um forte impacto emocional no curso para reprogramar também. E a terceira forma de reprogramar é pela terapia, que a gente consegue tanto pelo Theta Healing, né, que a gente também abre o subconsciente, o trabalho do Theta Healing, ou por os comandos quânticos também, né, que eu posso fazer uma live depois só falando sobre os comandos quânticos, que a gente também consegue ir reprogramando essas crenças, essa forma de pensar, esse padrão que a gente segue, que a gente segue, que a gente segue. Outro exemplo de crença, alguém fala pra você assim: ai, minha filha, sua mãe fala, tudo, né, que a nossa mãe fala é muito forte, mãe, pai é muito forte. Você vai ver, filha, quando você casar, você vai engordar. Não tem como. E aí, pronto. Você já gravou lá essa crença. Nossa, quando eu casar, eu vou engordar. É isso. E aí, seu subconsciente, ele só diz amém para suas crenças. Só diz amém para o que você acredita. Então, aí você casa e começa a engordar. E aí você fala: nossa. E aí o que acontece? O que é uma crença? Você acredita naquilo, o seu cérebro vai buscar aquilo para você ter confirmação, né, pro seu ego ter confirmação de que não, realmente, tá vendo? Tá vendo como quando você casar engorda? E aí você não consegue emagrecer. Outro exemplo, se você tem uma informação, né, no subconsciente, de que a gordura te protege de alguma forma, porque a gordura, ela é uma proteção do nosso subconsciente do mundo externo. Então, aconteceu algo com você que você se sentiu desprotegida, né? De repente pode ter sido na amamentação, de repente pode ter sido um trauma, né, mais profundo. Pode ter sido, às vezes não é nem tão profundo, mas alguém invadiu o seu espaço, colocou a mão em você que você não gosta, né? Pronto, seu subconsciente já entendeu que mexeu com você, sabe? E você, não quero que as pessoas fiquem olhando pra mim, eu não quero ser vista, eu quero ficar quietinha aqui no meu canto. Engorda. Então, se no seu subconsciente tiver essa informação, em algum momento programou que a gordura tá te protegendo, não consegue emagrecer. O cérebro, ele vai continuar te sabotando pra você sempre tá voltando a engordar, sempre tá voltando, por mais que você emagreça, vai aparecer alguma coisa que não dê certo, vai aparecer alguma autossabotagem dele,
e você não consegue emagrecer, né? Então, a importância... Eu, por exemplo, só depois que eu fui e entendi que eu tinha essa camada, que era a minha proteção à gordura, quando eu fui neste momento, foi que eu consegui realmente reprogramar. Então, quando eu reprogramei, aí eu conseguia ter força, eu consegui ter força para ir pra academia, eu consegui ter vontade de ir pra academia, eu consegui ter vontade de seguir melhor, me alimentar melhor. Então, consequentemente, o que acontece? Aí a sua mente, seu subconsciente começa a buscar isso pra você começa a ter mais consciência, começa a ter melhores decisões, né? E aí vai ficando mais leve, vai ficando mais fácil vai ficando mais fácil manter o seu corpo. Você começa a conhecer outros lugares, você começa a conhecer outros alimentos. E aí, como tudo na mente, a nossa mente ela só busca o que ela conhece. Olha que louco isso. Então, se você não conhece outra forma de se alimentar, se você não conhece uma outra forma de exercício, uma outra forma, ela não vai buscar. Então, ela só vai buscando tudo que você conhece. Por isso que a gente fala muito do padrão repetitivo. A gente continua vivendo a mesma vida. Repetindo, tá? Gente, então eu vou repetir aqui pra vocês. Primeiro erro, dieta restritiva. Segundo erro, autoconhecimento. Terceiro erro, segundo erro, não ter autoconhecimento. Terceiro erro, não fazer a reprogramação mental. Tá? Então, gente, é isso que eu tinha que trazer pra vocês hoje. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, eu respondo pra vocês. Antes de finalizar, a aguinha também tá aqui do lado. Não esquecer, nós agimos de acordo com a nossa programação. Não tem como a gente agir diferente do que a gente foi programado se a gente não reprogramar. Então, a reprogramação, Misty, a gente faz através ou por repetição, né, que é uma forma de reprogramando, né, ou por, sabe, esses projetos que tem, né, de 21 dias, 90 dias, através dos comandos quânticos, a gente consegue ir fazendo essa limpeza e fazendo essa reprogramação por repetição. A gente consegue fazer por um forte impacto emocional e por a terapia, né? Então, o que a gente vai? Por exemplo, eu trabalho na sessão, eu vou ver, a gente vai trabalhar, vai conversar, vai falar, eu tenho dificuldade nisso. Então, aí, a gente vai indo mais profundo e vendo da onde que vem, né? Qual foi o início dessa programação. E aí, a gente trabalha para reprogramar. E aí, o que acontece? Aí, você começa a mudar nos seus comportamentos. Aí, os seus comportamentos, essa mudança vai sendo consequentemente. Tanto que, se você vê no pessoal do grupo, nos 21 dias, eles falam, nossa... Não sei o que aconteceu, que eu não tenho mais vontade de comer isso. Eu não sei o que aconteceu, que eu tô com vontade de fazer exercício. Eu não sei o que aconteceu, que eu tô emagrecendo. Mas o que aconteceu? Aconteceu uma reprogramação, né? Então, através dos comandos, eu tenho comando para compulsão alimentar, eu tenho comando para ansiedade, comando para limpeza de crenças. No Theta Healing também a gente consegue, quando ir na raiz, né, e fazer essa limpeza. Então, com a terapia, ela é muito mais rápida, né? Em uma sessão a gente consegue já ir, né, onde iniciou essa programação aí e entender, né, no seu caso se foi uma desconexão maternal, se foi um trauma, o que pode ter sido aí, se a gordura tá te protegendo de alguma forma, tá bom? Respondido? Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta?
Então, quero agradecer aqui pela presença de vocês, pelo tempo de vocês, que é o nosso bem mais precioso, é nosso tempo, gente. Então, valorize o tempo de vocês, aonde vocês estão indo, com quem vocês estão andando, as pessoas que estão do lado de vocês estão te incentivando, sabe? São pessoas que estão te apoiando, o que você está assistindo está te ajudando. Então, prestar atenção aonde a gente está gastando a nossa energia, para onde está indo as nossas energias, tá bom? Espero ter contribuído aí com vocês. Obrigada, Gê, pela presença. Um beijo no coração de vocês.